Vamos agora falar sobre a manifestação que aconteceu no último domingo em São Paulo, de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve uma pesquisa da Genial Quest, divulgada hoje, que trouxe a repercussão desse ato em São Paulo. Separamos aqui alguns dados desse levantamento. Vamos acompanhar. Essa pergunta foi feita nessa pesquisa. Bolsonaro sai mais forte ou mais fraco dessa manifestação? A pergunta foi direcionada apenas para as pessoas que disseram que sabiam da realização do ato. 50% disseram que Bolsonaro sairia mais forte, 26% mais fraco, 14% nem mais forte nem mais fraco, 11% não souberam responder ou preferiram não responder. A Quest dividiu essa pergunta entre quem votou em Lula e quem votou em Bolsonaro em 2022. E aí temos o seguinte resultado. Entre os eleitores de Lula, 20% acham que Bolsonaro sai mais forte. 17% acham que nem mais forte nem mais fraco. 50% acham que sai mais fraco. 13% não sabem ou não responderam. Já entre os eleitores de Bolsonaro, 80% acham que ele sai mais forte. 10% acham que não sai mais forte, nem mais fraco, 3% acham que sai mais fraco e 7% não souberam responder. Já quem votou em branco, não votou, 44% acham que Bolsonaro sai mais forte, 16% acham que nada mudou, 25% acham que ele sai mais fraco. 15% não sabem ou não responderam. E temos mais uma pergunta aqui de destaque, que é a seguinte: Bolsonaro está sofrendo uma perseguição, como o ex-presidente alega? 53% disseram que não. 39% dos entrevistados responderam sim. E 7% não souberam responder à pergunta. E temos mais aqui um outro recorte. A pergunta é a seguinte: seria justo ou injusto prender Bolsonaro? 50% dos entrevistados disseram que seria justo prender o ex-presidente. Outros 39% responderam que seria injusto. E 10% não sabiam responder ou preferiram não responder. Temos mais uma pergunta feita para quem disse que sabia das manifestações. Foi a seguinte pergunta: a manifestação vai influenciar as investigações da Polícia Federal sobre Bolsonaro e aliados? Vamos aos resultados. 34% acham que a manifestação deve acelerar o ritmo das investigações. 11% acham que o ritmo será reduzido. 48% acham que não terá influência. 6% não souberam ou não responderam. Para essa pesquisa foram ouvidas 2.000 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de fevereiro. Margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. Vamos então para a análise aqui. Pedro Duran com a gente, Basília Rodrigues também. E aí tem tanto recorte que eu não sei nem por onde começar. Basílio... A gente também não sabe como responder isso aí não, licença. Bem, vamos lá aqui. A primeira pergunta é se Bolsonaro fica fortalecido ou não depois dos atos do último domingo em São Paulo. E aqui destaco, 50% disseram que Bolsonaro sairia mais forte, 26% mais fraco, 14% responderam que nem mais forte, nem mais fraco. Eu queria um pouco, Basília, da tua análise do ponto de vista da política. Aqui a gente está ouvindo a manifestação de entrevistados pela pesquisa Genial Quest e no ambiente político. Qual foi a leitura feita depois do último domingo, diante do que acompanhamos aqui em São Paulo? Olha, essa pesquisa mostra que sim, Bolsonaro sai fortalecido dessa manifestação, né? Agora se torna muito mais conhecido do que já era antes como presidente da República. Os seus apelos foi a principal resposta, revide, contra a investigação desde o início das diversas apurações, joia, cartão de vacina, tudo mais que Bolsonaro poderia dar, né? Foi uma grande provocação aos investigadores, seja na polícia, na justiça ou na política, sobre o que ele é acusado. Mas, ao mesmo tempo, esta pesquisa da Genial Quest mostra que os objetivos da manifestação não foram plenamente alcançados, porque a ideia de colocar aquelas milhares de pessoas na rua era mostrar
um Bolsonaro perseguido, um Bolsonaro que teria legitimidade em cobrar uma anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. E os dados aqui me chamaram muita atenção, mostram que a maioria considerou, sim, grande, retumbante esta manifestação. Mas não há um domínio, né? Não há uma maioria que entende que Bolsonaro tem que ser mesmo preso, não tem uma maioria que entende que Bolsonaro está sendo perseguido. Então, do ponto de vista numérico e do apelo dessa foto invadida de verde e amarelo, funcionou. Ele sai fortalecido, mas as metas deste protesto não foram alcançadas no que depender aqui das respostas à Genial Quest, 2.000 pessoas consultadas entre os dias 25 e 27 de fevereiro. Por que eu digo isso? Não foi a maior parte das pessoas que concordou que Bolsonaro está sendo perseguido pelas investigações. Pelo contrário, a maior parte das pessoas não viu perseguição. Uma outra questão aqui, é justo que Bolsonaro seja preso? 50% responderam que sim, mas 40% responderam que não. É um percentual muito próximo do outro, que na visão até do Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, não mostra um lado dominante. Então, ainda tem aí um ponto polarizado também, né? Sobre o nível de justiça que é prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que ele alcança o objetivo e lançar essa discussão faz as pessoas pensarem, mas a maior parte da população não está do lado dele. Você falou do Felipe Nunes, Basília, inclusive a gente traz a análise dos números, análise feita por ele que é diretor da Quest. A gente vai colocar aí em tela, para você que está nos acompanhando, que ele traz, Pedro, a seguinte análise. Quando você acompanha a avaliação dos entrevistados, é perceptível que a maior parte dos eleitores que classificaram Bolsonaro como mais forte depois dos atos de domingo vem da sua própria base. Ou seja, o principal efeito não foi o de mobilizar eleitores de fora, mas o de reafirmar a convicção dos eleitores de dentro da bolha bolsonarista. A gente vê ali um recorte que ele traz da pesquisa, quando 80% dos entrevistados que afirmam que Bolsonaro saiu fortalecido depois de domingo foram aquelas pessoas que votaram em Jair Bolsonaro em 2022. E aí um outro ponto que o Felipe destaca é efeito prático de tudo isso. Nenhum. Olha o que ele coloca aqui pra gente. Pesquisa revela, no entanto, que o ato terá poucos efeitos práticos para além do debate midiático produzido até aqui. Primeiro, apenas 11% acreditam que o ato deve influenciar as investigações da Polícia Federal envolvendo Bolsonaro e seus aliados. Pedro. É que os números mostram de várias pesquisas, Carol, que depois da pandemia do coronavírus, o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro está calcificado. Não sobe nem desce. Essa fatia do eleitorado que continua confiando em Jair Bolsonaro e apostando nele como solução, ela não muda, ela continua intacta. E aí, trocando em miúdos aqui, 1 a cada 5 eleitores do presidente Lula acha que Bolsonaro saiu mais forte. 4 a cada 5 eleitores de Jair Bolsonaro acham que ele saiu mais forte. E aqueles que não acham que Bolsonaro saiu mais forte entre os eleitores dele, acham que ele sempre foi muito forte e manteve a força dele. Uma das avaliações de opositores de Bolsonaro sobre esse ato é que ele pregou para convertidos. De fato, mobilizou a base dele para mostrar força, para demonstrar poder, mas dentro da base dele. É importante lembrar que foi um ato unificado. A gente tem uma estimativa da Polícia Militar de 750 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, mas justamente por uma coordenação política, eles não realizaram atos em nenhum outro lugar do Brasil. Então, a imagem foi produzida e foi pensada para justamente ter uma demonstração de força de Jair Bolsonaro. O que a gente percebe com a pesquisa agora é que esta demonstração de força não convenceu muito o outro lado. 1 a cada 5 eleitores de Lula tem a avaliação de que Bolsonaro saiu mais forte, mas entre estes eleitores, entre os que não apoiam Jair Bolsonaro, a avaliação geral é de que com essa manifestação ele realmente não ganha nada, Carol.